Oi! Eu resolvi ler livros de romance, desses livros com capa fofinha, capinhas ilustradas, que estão bem populares em todas as bookredes. Eu peguei 8 dos livros que eu mais tenho visto nas redes sociais, 8 dos mais populares, e decidi dar uma chance e ler todos eles nesse vídeo, trazendo opinião pra vocês. Lembrando que vocês não vão encontrar aqui, por exemplo, livros como Hipótese do Amor, porque esse eu já li no passado, e esse eu gostei muito, inclusive. Dá uma procurada nos vídeos anteriores que você encontra aqui no canal, tá bom? Então senta, relaxa, pega sua pipoquinha, pega seu refrigerante e vamos desbravar romance juntos. A primeira leitura que eu escolhi vai ser o Imperfeitos, que é nessa edição aqui de Honeymooners, da Christina Lauren, agora que eu vi que é a mesma autora do Soulmate Equation. Esse livro aqui foi recomendação de algumas pessoas, principalmente da Leilani. Ela falou que ela tava lendo e ela tava dando muita risada, que era muito engraçado, e isso me empolgou a ler também. Gente, a sinopse desse livro é muito engraçada, que é assim: a Olive, ela tem uma irmã gêmea, que é a Amy. A Amy, ela tá se casando com um cara, e a Olive, ela vai pra esse casamento da irmã, e ela tem que ficar junto com um cara que ela odeia, que é o Ethan Thomas. Ele vai ser o padrinho, ela vai ser a madrinha, ele e o padrinho, eles vão estar juntos, né? Só que todos os convidados do casamento, inclusive a noiva e o noivo, ficam com intoxicação alimentar por causa do buffet ali. As únicas duas pessoas que não pegam isso é a Olive e o Ethan. Olha só, que coincidência, não é mesmo? A lua de mel do casal ali foi por água abaixo, né? Porque eles estão agora muito mal de cama com intoxicação alimentar, muito difícil falar isso. E a Olive e o Ethan, que são dois inimigos, vão juntos nessa viagem pra essa lua de mel que já tá tudo pago. E daí a gente vai ver, obviamente vai ser um Haters to Lovers, né? Vai ser aquela coisa de eles se apaixonarem. Gente, que sabor! Essa sinopse é tudo que eu gosto de um livro. Vamos ver, trago atualizações pra vocês. Estamos aí quase na metade de Imperfeitos. Nossa, gente, ontem eu sentei pra ler e foi, tipo, muito rápido, muito fluido. Eu engoli esse negócio. Eu não queria parar, eu só parei porque era 2 horas da manhã e a gata precisa acordar cedo. Sabe aquela leitura que você já começa e você respira aliviado porque você já tem aquele pressentimento que vai ser bom? Já começou super imersivo. Eu leio esse livro vendo um filme na cabeça, como se fosse um filme realmente de comédia romântica. Sabe quando você entra num nível de imersão que você consegue ouvir os sons do livro, você consegue ouvir as pessoas falarem a voz das pessoas de verdade? Nossa, é o sabor. Ele é um pouquinho dessas fórmulas também de comédia romântica, de dando coisas erradas, sabe? Mas eu amo o ambiente onde eles estão, que é esse ambiente de resort, esse ambiente havaiano, e eu tô apaixonado, porque realmente é algo que eu gosto muito de ler. Essa vibe divertida, leve, férias, estou indo pra descansar, sabe? Na página 107, gente, porque assim, é Haters to Lovers, né? Então os personagens se odeiam, e se odeiam muito num nível assim, tipo, não suportar olhar pra cara um do outro. Eles estão fingindo ser um casal, porque aconteceu um rolê lá e eles precisam fingir, e daí o cara, ele solta sem querer ali, que ele lembra a roupa que a menina tava vestida na terceira, quarta vez que eles se encontraram. Aí ela fala: pera, como que você lembra o que eu tava vestindo tipo, anos atrás, sabe? Aí eu já fiquei tipo... No fim das contas, a minha experiência com Imperfeitos foi maravilhosa. Mas assim, nesse livro ele tem um grande arco que acontece nas partes finais dele, mais ou menos ali nos últimos 30%, que eu entendo que muitas pessoas não gostam, muita gente acha desnecessário, e eu concordo até certo ponto. Eu acho que não precisou ser todo esse auê que foi, principalmente porque é um arco que acaba descaracterizando alguns personagens. Mas apesar de não ser tão necessário assim, eu tava tão investido na história e na vida desses personagens que eu não me importei e eu acabei amando e eu dei 5 estrelas favoritado. Nos últimos 2 dias eu acabei lendo Estratégia do Charme, The Charm Offensive, que inclusive acabou virando a leitura conjunta do Clube do GF. De tanto que eu tava gostando, eu resolvi fazer uma leitura conjunta desse livro. E, gente, foi outra leitura 5 estrelas favoritado. Eu também amei demais. A Estratégia do Charme é sobre um reality show desses de juntar casal, assim, sabe? Então, eles estão fazendo um reality e o príncipe, que é o protagonista, vai ter várias mulheres ali que vão concorrer por ele. Um negócio meio seleção, só que ao contrário. Só que ele tem várias
várias questões. Primeiro que o nome dele é Charlie, ele não gosta de ser tocado, ele tem toque, ele não consegue se abrir. E fora tudo isso, ele realmente não quer estar nesse reality show. E um dos produtores, o Dave, ele começa a ajudar o Charlie, só que os dois vão acabar se apaixonando um pelo outro. E essa é a premissa do livro. Gente do céu. Primeiro que assim, no começo, eu tava assim com o livro. Eu não tava me conectando muito nas primeiras páginas, mas assim, eu tava muito com a cabeça ainda em imperfeitos. E na página 20 eu já tava reclamando, sabe? Ai, calma, filho, só foi 20 páginas. Ali na página 50 eu já tava amando o livro e aplaudindo. Então assim, né, fogo no rabo. Os personagens são muito carismáticos, muito bem construídos. Eu amei esse cenário de reality show. Ele mostra muito mais o lado da produção, o lado dos bastidores. Então os produtores correndo atrás das câmeras, eles tendo que cortar fala, tendo que regravar coisa. E eu simplesmente fiquei obcecada pelo Dev e pelo Charlie, porque eles são muito fofos juntos. O Charlie, ele tem todas essas questões, que inclusive é um livro que vai tratar muito bem sobre questões de ansiedade, questões de depressão, até as questões do toque do Charlie, e sobre o amor no geral, e ele trabalha com esses assuntos de uma forma fenomenal. E os dois são muito fofos, porque o Charlie, ele vai tentando se abrir aos poucos com o Dev, e o Dev vai sendo uma pessoa muito importante pra ele, uma pessoa muito boa mesmo de coração, e daí os dois vão se entendendo melhor. O Charlie não consegue se abrir com ninguém, o Charlie não consegue se sentir bem, assim, perto de ninguém, porque ele tem todas essas restrições. E o Dev começa a fazer ele se sentir bem, e daí você fica, ai meu Deus do céu, eu só quero colocar num potinho. Eu ficava, gente, voltando e querendo entrar nessa história de novo. Eu tava vivendo minha vida, mas eu tava pensando no livro, eu tava querendo ler mais, eu tava tendo que resolver coisas, ir na academia, ir na fisioterapia, ir não sei aonde. Enquanto eu tava lá, minha cabeça tava com esses personagens, tava nessa história. O final é maravilhoso, tem uma reviravolta ali que eu não esperava que fosse acontecer desse jeito. E ele é muito mais profundo do que parece ser. Por essa capinha fofinha assim, ele é um livro profundo, ele é um livro bonito, ele é um livro triste também em alguns momentos. 5 estrelas, favoritado, maravilhoso. Inclusive, não deixe a gente conferir o Clube do GF, onde a gente tem uma leitura conjunta todos os meses com discussão através do nosso hub de discussões no Discord e também em live. Confiram lá no Instagram. Em seguida, eu acabei pegando Aconteceu Naquele Verão da Tessa Bailey, e esse eu vou ser bem breve, porque esse foi um livro que eu não curti nem um pouco e eu acabei abandonando. Tava muito bom pra ser verdade, esse ritmo de 5 estrelas favoritado. Eu sei que nessa lista eu ia acabar encontrando algum livro que talvez eu não gostasse tanto assim, quer dizer, não sei, né? Milagres podem acontecer. O Aconteceu Naquele Verão é sobre a Piper, e a Piper ela é tipo estilo patricinha, sustentada pelo pai, até que ela faz uma merda muito grande e ela é forçada pelo pai a ir pra uma cidade pequena onde ela nasceu e viver um tempo lá pra ela pensar nos erros dela, e ela acaba tendo que sair dessa mentalidade de cidade grande, de LA, pra uma cidade pequena. Lá ela acaba acontecendo Brandon e coisas vão rolar. Eu gosto muito desse trope de patricinha, gosto dessa coisa de cidade pequena. O livro ele traz uma vibe muito Gilmore Girls, que é outra coisa que eu amo demais. O Brandon, inclusive, ele é cuspido descarrado do Luke Dane. Se você já assistiu a série, você sabe de que eu tô falando. Mas esse livro simplesmente não funcionou pra mim. Eu não senti sinergia no texto. Eu achei um texto, uma narrativa, os personagens, tudo nesse livro, na verdade, eu achei muito forçado. A trama por si só, a premissa já é uma coisa, um clichê, né? Um tipo de história que a gente já viu em vários outros livros. Mas eu acho que a autora ela não trouxe nenhum tempero a mais. As falas, as interações dos personagens são muito fake, são muito exageradas. Eu acho que a Piper é uma personagem muito estereotipada, exagerada demais. A única coisa que me interessou mesmo acabou sendo a ambientação, que me segurou até metade da história. Eu li 200 páginas e simplesmente a ambientação não era mais suficiente pra me segurar no livro. E eu acabei ficando muito entediado. É um livro que não tem um balanço, sabe? Em certos momentos ele é muito infantilizado até. Em outros momentos ele é hipersexual, exageradamente sexual. Então parece que as coisas não se encaixam direito. A história simplesmente pra mim acabou sendo qualquer coisa e até um pouco vergonha alheia, tá? Infelizmente não rolou pra mim. Em seguida, então, eu acabei pegando Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus. E esse livro vai contar a história da Elizabeth Zott. Ela é uma química. E o livro se passa na época de 1952, então é um período muito machista. A gente vai acompanhar bastante disso, dela tentando ser uma química renomada, e ela tentando mostrar o trabalho dela em um ambiente onde só os homens têm voz. E nisso ela acaba conhecendo o Calvin, e eles vão se apaixonar, e a história vai rolar a partir daí. A gente sabe que no futuro, no começo da história já conta pra gente, que no futuro ela acabou abandonando o trabalho de química e virou uma estrela de um show de culinária. Então a gente vai ver também como que uma coisa levou a outra. Meu Deus, eu amei esse livro. De cara eu senti diferença dos outros livros, porque esse aqui ele tem uma escrita um pouquinho mais madura, não tão comédia romântica. Eu acho que ele no final acabou sendo o livro mais destoante dessa TBR, porque ele é um livro de
de drama, na verdade, né? Vamos ser sinceros. É um livro que vai tratar muito sobre o machismo da época. Ele trabalha isso de uma forma espetacular. Nossa, sério, é num nível assim que chega um momento que dá vontade de você rasgar o livro no meio, de tanto ódio que você sente. Romance mesmo é o começo do livro, assim, a primeira metade, vamos dizer. Depois é mais a questão dela trabalhando pro programa de TV, mas quando tem a parte do romance é um chuchuzinho, é muito legal, porque são duas pessoas que tem muita química entre eles e parece que eles foram feitos um pro outro, e eles são estranhamente compatíveis. Que eles são pessoas, imagina tipo o Sheldon e a Amy do Big Bang Theory, sabe? Que são pessoas diferentonas assim, mas que por incrível que pareça funcionam muito bem juntos. Gente do céu, esperava romance fofo, recebi depressão. O que é isso? É o vergonha da Brittany Cherry? O livro tem momentos muito tristes, o livro tem coisas que acontecem que são devastadoras, passado assim, pesado, sabe? Começa a falar de irmão que se suicidou porque a mãe, não sei o que, contrabandeava, não sei o que. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. Coisa que eu fiquei chocado mesmo, sabe? E eu amei, claro, porque eu amo um dramalhão assim, né? Me pegou muito, teve alguns momentos que eu fiquei mal, teve alguns momentos que eu quase chorei. Como eu fui meio às cegas, esse livro na capa original dele, ele é um livro que parece um livro de comédia romântica, que é a mesma coisa, desse fundinho colorido, com uma ilustraçãozinha e tal. No mesmo padrão dos outros, mas o conteúdo dele é bem diferente. É mais sobre uma mãe solteira procurando gerar uma revolução em uma sociedade machista. E quando começa a falar do programa, né, de TV que ela vai fazer parte eventualmente, também as cenas de gravação e ela, tipo, eles falando, você vai usar essa roupa, você vai chegar lá e você vai ler esse roteiro. Aí a hora que entra ao vivo, ela meio que caga pro roteiro e fala o que ela tem pra falar mesmo, sabe? Aí todo mundo fica revoltado. Ai, é o máximo. Eu terminei essa história com um caroço, assim, na garganta, com vontade de chorar. Foi um final muito bonito, um final muito legal. Ele tem, sim, uma parte ou outra que se arrasta um pouquinho, principalmente porque a protagonista, por causa do marido dela, ela vai acabar aproximando mais esse negócio de remo, de remar lá, o esporte, o negócio. E eu confesso que nessas partes do remo eu fiquei entediado. Mas assim, o livro no geral, gente do céu, que livro bom, que livro maravilhoso, recomendo pra todo mundo. Ignora essa capa que é pavorosa, eu sei, é feia mesmo, mas leiam porque... Leitura de Verão, da Emily Henry. Leitura de Verão é sobre dois autores. Primeiro a nossa protagonista, January, e o outro é o Augustus. Eles são meio que rivais desde a época da escola e da faculdade de negócio de escrita criativa. A January escreve romance desses rom-coms, assim, comédia romântica, e o Augustus já são livros mais sombrios. O pai da January morre, acontece um negócio ali que ela descobre sobre o pai dela, e ela fica muito mal, e isso acaba afetando a carreira dela como escritora, ela não consegue mais escrever. Ela acaba indo morar nessa casa do pai dela, que fica na beira de um lago, tal, numa cidade pequena, uma cidade praiana ali, né? É praiana? Não sei, nunca menciona praia, então não sei. Ela chega lá nessa casa e o Augusto está morando ali do lado, ele é o vizinho dela. Conversa vai, conversa vem, coisas acontecem e eles vão jogar um desafio ali um pro outro de trocarem de gêneros. Ela vai escrever os livros sombrios que ele escreve e ele vai tentar escrever uma comédia romântica. No meio disso tudo, claro, haters to lovers vão se apaixonar, né? Não amei o livro, acabei dando 3 estrelas e meia, mas foi uma leitura divertida mesmo assim. Eu gostei desse cenário de casa de veraneio, de beira do lago, me fez sentir de férias ali descansando com ela, sabe? É uma leitura que também carrega bastante peso emocional. Isso é uma coisa que eu vejo as pessoas reclamarem, mas eu amo, que não é simplesmente só uma comédia romântica rasa. Os personagens, eles estão passando por coisas, eles são pessoas que estão quebradas por dentro. Os dois têm suas questões e isso é trabalhado bastante e eu adoro. Esse é um livro que vai tratar essa temática de escrita, enquanto ele tá falando da vontade de você abrir um documento do Word e começar a escrever um livro. Eu gostei, tá? Eu gostei desse livro. Ele só não foi o meu favorito até agora da lista de todos os livros que eu li. O que acontece pra mim, muito importante nesse livro, é que faltou química como casal. Eu vi muito mais eles como amigos. Eu acho que se o livro fosse nesse rumo de amigos, pra mim ia ser 5 estrelas favoritado. Como casal não funcionou. E daí o livro, claro, ele vai tipo empurrar essa história de romance, de amor, de paixão, de transas. E pra mim não funcionou. Eu não fiquei interessado neles juntos. Eu fiquei interessado neles batendo boca. Neles, tipo, sendo irônico um com o outro, mas ao mesmo tempo se ajudando e tendo aquela dinâmica de amigo muito legal, sabe? Uma outra coisa que eu acho muito batida que rola aqui é aquela coisa de tipo, eu só era cuzão com você desde lá do ensino médio, da faculdade, porque eu gostava de você. Eu sei que é um clichê do romance haters to lovers, mas aqui eu acho que pareceu um pouco tipo, cresce filho, sabe? Eu tava muito investido nesse negócio deles trocarem os gêneros e um escrever o gênero do outro, mas infelizmente é uma coisa que menos tem no livro. Tem
bem pouco disso, eu queria que a autora abordasse mais. Eu sei que é um livro com muita coisa acontecendo, né? A gente tem várias coisas de questões pessoais e da carga emocional, da bagagem emocional de cada um, que precisa ser muito bem abordada, e mas eu senti falta da proposta do livro, que é o negócio de escrever o livro, né? Mas é isso, gente, eu dei 3,5, foi um livro, assim, na média, sabe? Não foi meu favorito, mas eu gostei, não odiei, não detestei, não desgostei, eu sei que eu sou meio crítico às vezes, mas foi uma leitura que valeu a pena e eu quero muito ler o Book Lovers, que é outro livro da autora que eu tenho aqui também. Se tivesse 200 páginas, eu acho que ia ser um 4, 4,5, sabe? Eu acho que o livro só se estendeu um pouco mesmo. O livro seguinte que eu li então foi Os Números do Amor, da Helen Hoang. Esse livro é o primeiro de uma trilogia, mas assim, cada livro se passa com uma pessoa diferente. Mas esse livro aqui a gente vai acompanhar a Stella. A Stella, ela tem esse grau de autismo, ela tem Asperger, né? E ela é muito tímida socialmente, ela não sabe muito bem lidar com as pessoas, principalmente na parte da intimidade. Então, ela no começo da história, até o cara fala pra ela que, você precisa melhorar na cama, não sei o quê. E obviamente, né, ela tem questões onde ela fica incomodada se as pessoas tocam ela, né? Contato físico e tudo mais, mas aí pra resolver tudo isso, ela acaba contratando um garoto de programa pra ajudar ela. Essa aqui é uma leitura muito, muito fofa, muito envolvente, muito prazerosa, a leitura também flui bastante, os personagens são muito divertidos, eu amei toda essa parte dele ensinando ela os encontros que eles têm, né, e ela toda nervosa assim, e ele obviamente começando a sentir coisas por ela também. A protagonista e essa questão dela do autismo é muito, muito bem construído, muito bem retratado, não tem nenhum momento em que o livro fala, é assim, 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 a pessoa é dessa forma, daquela forma. Na verdade, você começa a perceber pelas atitudes dela, pela forma como ela age, sozinha, socialmente, com alguma outra pessoa ali na frente dela. Então eu acho que os detalhes que a autora foi colocando aos poucos na personalidade da Stella fizeram muita diferença e realmente pintaram uma protagonista muito tridimensional na minha cabeça. E também é um livro com um excesso de conteúdo hot ali, que eu acho que não precisava ter tanto assim. Tipo, tem uma parte que são 3, 4 capítulos onde são 90% desses capítulos são cenas hot, né? Então, um acontecendo atrás do outro, inclusive. Aí eu fiquei um pouquinho, tipo, pulando umas páginas ali, nessas partes. Não se engane por essa capa, tá? O teor dele é bem 18+. Mas a coisa que eu mais amei nessa história, nesse livro no geral, foi a dinâmica de família, porque a gente vai acompanhar bastante a família do Michael. Ele tem uma família grande, né? Ele é vietnamês, é assim que fala? Vietnamita. Ele mora com a mãe, com a avó, e ele tem 5 irmãs. Então, tipo, a Stella chega na casa deles e é aquela barulheira, sabe? De irmã conversando, gritando, uma batendo na outra. Em alguns momentos, passa uma vibe família Madrigal. Essa energia caótica de família grande são as minhas partes favoritas quando a Stella tá no meio de tudo isso. Isso também vai ser uma outra questão, porque barulho e tudo mais também afeta bastante ela. E no final, eu dei, se não me engano, 4 estrelas pra esse livro. Não foi um 5, não foi perfeito, mas eu gostei muito. Nossa, foi muito divertido, adorei. Eu li então A Equação Perfeita do Amor, da Christina Lauren também. Você tá acompanhando pelas redes sociais, eu já dei alguns spoilers do que eu fui achando desse projeto ao longo do mês, mas a Christina Lauren se tornou uma das minhas autoras favoritas da vida agora, que na verdade a Christina Lauren são 2 pessoas que escrevem, né? Ele vai contar a história da Jess, e nesse universo existe uma empresa que tá começando agora, eles estão fazendo testes ainda, onde é possível você ligar 2 pessoas através da genética, tipo assim, você vê quem é mais compatível com você, tipo um Tinder, só que de genética. Então você manda tipo um guspe seu, e eles analisam o DNA e veem quais pessoas têm um DNA compatível com você. Daí a Jess, ela faz esse teste num impulso assim e ela acaba dando 98% de compatibilidade com o dono da empresa, que é o Dr. River Penha. Gente do céu, muito gostoso de ler, muito fluido, muito bem humorado. Os personagens, eles saltam da página. O cara, ele me lembrou muito assim Adam, de Hipótese do Amor Vibes, o que pra mim amo, porque eu também gostei do Adam. A narrativa da Christina Lauren pra mim é uma coisa muito bizarra, porque parece que eu entro num nível que eu não consigo, é impossível ouvir o mundo ao meu redor, pode estar caindo bomba do meu lado, chovendo canivete, que eu não vou prestar atenção. Eu fico muito focado quando eu tô lendo os livros dela. É tipo assim, um nível de imersão que eu raramente sinto com os livros. Eu acho que o jeito que ela escreve, as histórias dela, elas passam muito aquela sensação de, primeiro, cinemática, porque todas as histórias dela que eu li, parece que você consegue enxergar esse filme acontecendo na sua frente, né? Mas não só isso, como parece aqueles filmes que você viu 40 vezes e você não se cansou ainda. Ela não
precisa forçar em momento algum. Ela faz acontecer da forma mais natural, da forma mais... Tipo, parece que ela nem se esforça, parece que ela fala, deixa eu abrir aqui o meu Word, digitar 5.000 palavras por hoje e vai sair uma coisa maravilhosa e eu não preciso nem, né, descabelar um pouquinho pra isso. Tudo que ela faz parece certo, tudo que ela faz funciona. E outra coisa que aconteceu também no Imperfeitos, que aconteceu aqui, que o único problema, eu diria, que a Christina Lauren é o Stephen King no romance. Porque ela não sabe escrever final, gente. Ela sempre dá uma leve cagadinha ali no final. Sabe quando vai chegar no final do livro, você fala, nossa, agora é aquele momento da história onde vai acontecer uma merda muito grande e o casal vai brigar, e vai criar aquela tensão de, meu Deus, será que eles vão ficar juntos? Todo mundo sabe que eles vão, sabe? Tava faltando umas 50 páginas pra terminar esse livro e não tinha acontecido esse conflito ainda. Aí aconteceu e eu achei meio... precisava, não precisava, entendeu? E outra coisa também, no Imperfeitos e aqui, o cara, no final, ele de repente não sabe lidar com os problemas, daí ele some, depois ele aparece pedindo perdão. Então, tipo, parecendo um padrão da Christina Lauren. Espero que não seja sempre assim. Eu acho que é também pra criar conflito, pra criar problema, pra gerar uma tensão de final de livro que não precisava, na real, sabe? Isso foi o que fez eu tirar o favorito do livro. Mas daí 5 estrelas mesmo assim. Bom, na reta final, faltando um livro pra encerrar, eu deixei esse livro por último, que é Uma Farsa de Amor na Espanha, o livro que eu mais estava com medo de ler, justamente pelos comentários de vocês. Durante esse projeto eu compartilhei nas redes sociais os livros que eu pretendia ler, foi quase unânime, gente. Teve uma pessoa ou outra que falou que gostou muito, mas a grande maioria falou que não gostou desse livro e ficavam comentando, boa sorte, vamos ver o que você vai achar, espero que você goste porque eu detestei. Isso gerou muito terrorismo psicológico na minha cabeça, isso gerou uma pressão muito grande, né? Toda vez que as pessoas comentam, nossa, gostei muito desse livro, eu espero atingir as expectativas de gostar também. E quando muitas pessoas detestam, eu já vou com o livro com um pré-conceito dele. E isso é muito ruim. Acabei indo pra esse livro, infelizmente, com essa mentalidade de que talvez não seria tão bom assim. E o resultado... Não vai ter como fugir dessa, vamos falar sobre Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas. Peço a vocês, por favor, não me persigam com tochas. Esse foi, infelizmente, o segundo livro desse vídeo que não funcionou muito pra mim. E eu também acabei abandonando. No total, desses 8, foram 2 abandonos. E Uma Farsa de Amor na Espanha vai falar sobre a Catalina. E ela tá precisando ir pra um casamento da família dela lá na Espanha, da irmã dela, se eu não me engano. E ela precisa de um convidado, porque ela falou pra família dela que ela tava namorando, sendo que ela não estava. Porque as pessoas pegam muito no pé dela, tipo, pra ela realmente estar com alguém, enfim, ficam zoando que ela é encalhada. E ela fala, não, então eu vou levar meu namorado. Aí todo mundo fica, mas que namorado? Ela, veja e verás. Só que ela não tem namorado, então ela precisa arranjar alguém pra ir nesse casamento. Convenientemente, está ali o Aaron, que é o cara que trabalha com ela, e ele se oferece a ir nesse casamento com ela. Só que eles são arqui-inimigos, né? Aquela coisa de haters to lovers, eles ficam se bicando, fica aquela coisa assim, né? Aquela tensão. Na verdade, não tem muita tensão, esse é um dos problemas do livro. E daí a gente vai ver esse desenrolar nessa coisa de vai, não vai, gosta dele, não gosta deles, começam assim a encontrar e conversar e desenvolver essa relação, né? Eu li mais ou menos umas 120 páginas, eu li acho que uns 30% do livro e eu não aguentei mais. Esse livro eu tive 3 grandes problemas com ele. Primeiro foi a escrita, segundo foi o ritmo e o terceiro foram os personagens. É muito difícil ler vários livros seguidos, né? Ler 8 livros de romance, porque é impossível a gente não ficar comparando um com o outro. Então, o que eu senti, comparado aos outros livros, essa foi a escrita mais fraca. Faltou um pouquinho de personalidade nela, sabe? Ela foi muito o básico do básico, o mínimo que a autora podia fazer, ela fez. Perto dos outros livros, os outros se sobressaíram muito. Além de que ele tem um problema muito grande, que ele é muito repetitivo. A protagonista, a Catalina, ela fica bastante na cabeça dela. Então ela fica... tem vários monólogos internos, sabe? Aquelas pausas onde a personagem vai refletir e vai conversar com o leitor. E ela faz muito isso e ela sempre fala das mesmas coisas. Ela sempre tem os mesmos pensamentos. Então acaba o texto ficando tipo, meu Deus, mas assim, já foram 100 páginas e você ainda tá pensando essas mesmas coisas, esses estão sendo os mesmos problemas desde o começo do livro, nada mudou. Começa a ter aquela premonição de que o livro vai ser longo demais, até porque ele tem 450 páginas, é um dos maiores dessa lista aqui de romance. A outra coisa são os personagens. Eu, infelizmente, não consegui gostar desses dois, não consegui gostar do Aaron, não consegui gostar da Catalina, principalmente a Catalina, e eu percebi, eu vi outras resenhas de outras pessoas no Goodreads, no Scooby, e eu vi que muita gente
reclama dela, que ela é uma personagem muito chata. O Aaron também, eu achei um pouco, não problemático, mas eu achei que essa coisa de haters to lovers, a gente tem sempre o cara que ele é meio resmungão, meio empurrado, né? Mas é de um jeito fofo, é de um jeito sexy, é de um jeito que atraente, assim, sabe? Que você fica empolgado pra ver ele se derretendo pela protagonista. E aqui, na verdade, ele é meio babaca, sabe? Ele fala umas coisas pra Catalina, tipo, ela tá se trocando de roupa, ele fala, nossa, mas você vai com essa roupa? Ela tá saindo do carro, ele fica tipo, vamos logo, saia desse carro. Então eu achei ele meio grosseiro, achei ele meio, às vezes, tóxico, na verdade. Fora que a coisa do haters to lovers, que, não sei, eu vi muita gente reclamando que, na verdade, esse livro nem é meio haters to lovers, é um lovers to pessoa sonsa, que não tá percebendo. Eles ficam se bicando de uma forma meio infantil, de uma forma meio adolescente na escola. Outra coisa que é muito característica desse gênero que eu percebi nos outros livros é o senso de humor, é aquela fluidez, aquela leitura gostosinha, onde a gente tem, às vezes, piadinhas e coisas que tornam a leitura agradável e, às vezes, muito engraçada também. Tem os livros da Christina Lauren sempre são muito engraçados, por exemplo. Eu acho que aqui ela tentou fazer piada, mas as piadas são sem graça, são tipo piada de tiozão e que só a própria autora riu, sabe? Assim, eu poderia ficar falando horrores, mas eu também não quero macetar o livro, porque ele não foi um livro horrível, ele só foi um livro que não funcionou pra mim. Eu senti que de todos que eu li, ele tá abaixo, assim, é o pior dos 8 desse vídeo e não bateu muito comigo, assim. A escrita desse tipo de gênero, comédia romântica, né, é pra ser aquela coisa que você não precisa usar um neurônio, que você flui, que é gostoso. E aqui eu senti, na verdade, tentando correr dentro de uma piscina, tentando andar dentro d'água, sabe? Parece que você tem aquela fricção da água te segurando e você não consegue andar direito. Eu parei exatamente numa parte onde eu decidi abandonar esse livro, que ela tá saindo do carro e ele olha pra ela com uma cara de tipo assim, não me testem, sai logo desse carro. Eu falei, meu Deus, a qualquer momento ele vai bater nela, vai virar um livro da Colleen Hoover, entendeu? E daí eu falei, ai, não tô sentindo química nesse casal, não tô gostando desses personagens, e eu acabei desistindo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, esses foram os 8 romances que eu li, espero que vocês tenham gostado. Esse projeto levou um mês inteiro aí pra fazer e eu gostei muito. O romance acabou se tornando, então, no final das contas, um dos meus gêneros favoritos, um gênero que eu desbravei nesse vídeo, que eu acabei me entregando a ele, descobrindo que eu gosto demais. Eu tô com uma prateleira aqui em cima de mim, com muitos livros de romance já. Eu sinto que eu encontrei mais um tipo de leitura de conforto, e é muito bom. Esses livros realmente me fazem ler muito rápido, me fazem ficar muito preso na história, e às vezes até me ajudar a sair da ressaca literária. Esses livros são excelentes pra isso, e eu amei fazer, espero que vocês tenham gostado de acompanhar também. Comenta aqui embaixo se você já leu algum dos livros que eu falei no vídeo de hoje, o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, se você gostou de Farsa de Amor na Espanha, ou do Aconteceu Naquele Verão, que foram, infelizmente, os 2 livros que eu não curti tanto assim. Enfim, meus comentários estão abertos pra vocês, dá esse engajamento aqui pra ajudar o canal, também dá o seu joinha antes de ir embora. E se você quer se tornar um membro desse canal e receber conteúdo adiantado, eu já fui compartilhando com os membros antes de sair, na verdade, em Instagram, em qualquer outra rede social, já tava falando pra eles o que eu tava achando, quais eram os livros que eu ia ler. Em seguida desse vídeo aqui, a gente vai ter mais um projetinho de leitura temática aí, que os apoiadores já sabem bem antes de ir pro ar, né, de ir pro canal. Então, se você quer ter esse conteúdo extra, essa proximidade comigo e ter um grupinho no WhatsApp, a gente tem leituras conjuntas, a gente tem um clube de leitura VIP, ganhar marcador, enfim, fazer amizades, não deixe de conhecer o projeto de membros, tá bom? O meu programa, onde você pode me apoiar e receber todo esse conteúdo extra. O linkzinho sempre fica aqui na descrição, é uma forma de você ajudar o meu trabalho a continuar vivendo de YouTube, conseguir me dedicar, como foi nesse vídeo, né, um mês inteiro pra produzir esse vídeo. Com o apoio de vocês, eu consigo me dedicar a fazer outros vídeos nesse formato aqui também, se você gostou, tá bom? Compartilha esse vídeo com um amigo, manda pra alguém que gosta de romance também, pra vir acompanhar as peripécias do Geek Freak. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!